Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas, que é o artigo 5º da Constituição Federal, e fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos entender a lógica por trás dele. O artigo 5º está dentro do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, a Constituição deixa claro que o Estado deve respeitar, proteger e jamais violar os direitos do cidadão. Em outras palavras, é o conjunto de direitos que garante que o Estado não pode abusar do poder e que você, cidadão, tem um espaço de liberdade que precisa ser preservado. E o que esse artigo traz? Muita coisa. Ele fala sobre igualdade, sobre liberdade, sobre propriedade, sobre segurança, sobre dever do Estado, sobre como proteger esses direitos quando forem violados. É nele que encontramos os remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, verdadeiras ferramentas de defesa do cidadão. Outra característica marcante: o artigo 5º tem aplicação imediata. Isso significa que, salvo algumas exceções que dependem de regulamentação, os direitos que ele garante já podem ser exercidos diretamente, sem precisar esperar outra lei complementar. É importante lembrar também que o artigo 5º não protege apenas direitos individuais. Ele também garante direitos coletivos, como proteção ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio cultural. Ou seja, ele olha tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Para você que estuda para concursos, é fundamental compreender que o artigo 5º funciona como uma espécie de carta de proteção. Ele diz o que você pode fazer, o que ninguém pode tirar de você e quando o Estado deve agir para garantir seus direitos. Ele mostra o que significa, na prática, viver em um Estado democrático de direito. Agora que você teve uma breve introdução sobre os direitos e garantias fundamentais, vamos entrar no assunto que despenca em provas de concurso, que são os remédios constitucionais. Vamos começar pelo habeas corpus. Este é o remédio constitucional, é o mais usado para proteger a liberdade de locomoção, ou seja, a sua liberdade de ir e vir. Então, sempre que alguém estiver sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal em sua liberdade, o habeas corpus entra em ação. Vamos por partes. A Constituição diz que o habeas corpus pode ser concedido sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. Agora, pensa comigo, duas situações dão direito a habeas corpus. A primeira é a coação ilegal, ou seja, quando alguém é preso sem que a lei autorize. E a segunda é o abuso de poder, quando a autoridade extrapola seus limites e ameaça a liberdade da pessoa. O ponto mais importante aqui é que o habeas corpus é um remédio rápido, pois ninguém pode ficar preso ou ameaçado de prisão sem motivo legal. E atenção, ele não serve para discutir se a pessoa é culpada ou inocente, mas sim para checar se a prisão ou ameaça à liberdade está dentro da lei. Você deve estar se perguntando, mas quem pode pedir um habeas corpus? A resposta é simples: qualquer pessoa, e não precisa de advogado. Isso mesmo, você, eu, um advogado ou até um parente, desde que seja em favor de alguém que está sofrendo a coação. E quem recebe esse pedido? Pode ser um juiz, um tribunal ou até o Supremo, dependendo do caso. Ah, e existe uma modalidade bem interessante, o habeas corpus preventivo. Já ouviu falar? É quando alguém se sente ameaçado de prisão ilegal e quer se proteger antes que aconteça. Agora, vamos colocar na prática. Imagina a situação. Um policial tenta prender alguém sem mandado judicial ou fora das hipóteses legais de flagrante. O que essa pessoa pode fazer? Exatamente, impetrar um habeas corpus para que a justiça verifique a legalidade da prisão e determine sua liberdade. Rápido, direto, sem enrolação. E olha só, uma dica importante: habeas corpus é exclusivo para a liberdade de locomoção.
Então, se alguém estiver com problema em outro direito, como propriedade ou direito à informação, aí não usamos habeas corpus. Nesse caso, seria outro remédio constitucional como mandado de segurança. Lembre-se, o habeas corpus não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar. O único remédio constitucional que não precisa de advogado é o habeas corpus. Vamos falar agora do habeas data. Oi, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre um remédio constitucional que muita gente conhece, mas nem sempre entende direito: o habeas data. Pois bem, o habeas data protege outra coisa muito importante: as suas informações pessoais. Isso mesmo, ele garante que você possa saber o que órgãos públicos e empresas de interesse público registram sobre você, e também corrigir dados que estiverem errados. Vamos imaginar uma situação do dia a dia. Suponha que um órgão público registrou que você tem uma dívida que na verdade não existe. Ou então, no banco de dados de um concurso público, seu nome ou nota está errada. O que você faria? Exatamente, você pode entrar com habeas data para consultar ou corrigir essas informações. É como ter um espelho oficial das suas informações pessoais, garantindo que tudo esteja correto. Agora, preste atenção. Diferente do habeas corpus, que protege liberdade de locomoção, o habeas data cuida da privacidade e do acesso às informações pessoais. E quem pode pedir o habeas data? Qualquer pessoa. Pode ser você, um advogado ou até uma empresa que queira acessar dados próprios em órgãos públicos. O importante é que seja para consultar ou corrigir informações pessoais, mas precisa de advogado. Outro ponto legal: o habeas data é usado diretamente no juízo competente e, em alguns casos, chega ao Supremo Tribunal Federal, mas só quando realmente necessário. E vale lembrar, ele não serve para questionar qualquer ato administrativo. Ele é específico: acesso e correção de informações pessoais. Vamos pensar em outro exemplo prático. Você quer se inscrever em um concurso público, mas percebe que os dados no sistema do órgão estão errados e isso pode prejudicar sua inscrição. O que você faz? Correto, você entra com habeas data, rápido, direto e eficaz. Resumindo de forma simples, o habeas data é o guardião das suas informações pessoais. Ele garante que você saiba o que está registrado sobre você e que possa corrigir qualquer erro. É um tema importante para concursos, porque mostra como a Constituição protege a privacidade e o acesso à informação, de forma prática e objetiva. Agora falaremos sobre mandado de segurança. Ele, por sua vez, serve para proteger direitos claros e comprováveis quando alguém sofre ato ilegal ou abuso de autoridade. Olha só o que a Constituição diz no artigo 5º. Pode ser usado sempre que alguém sofrer ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. Mas atenção, esse direito precisa ser líquido e certo, ou seja, algo claro e que você possa provar facilmente. Agora, um detalhe importante: o mandado de segurança não serve para discutir direitos duvidosos ou complexos. Ele é rápido, mas só para situações claras e objetivas. E quem pode usar o mandado de segurança? Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sinta prejudicada por atos ilegais de autoridade pública. E olha só, existe até o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por partidos políticos com representação no Congresso ou associações para proteger interesses de seus membros. Ou seja, não é só individual. Vamos a um exemplo prático. Você está tentando se inscrever em um concurso e descobre que a banca está exigindo um documento que não está previsto em lei. O que você faz? Correto, você entra com um mandado de segurança para impedir que esse ato ilegal prejudique seu direito. E atenção, o mandado de segurança é rápido e eficaz, mas não serve para decisões judiciais já definitivas, nem para questões administrativas que não envolvam ilegalidade. Ele age só contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública. Resumindo de forma prática, o mandado de segurança é o guardião dos direitos claros e comprováveis, protegendo qualquer pessoa contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública. Podemos continuar. Preparado? Bora para o próximo, que é o mandado de injunção. Ele serve para garantir um direito quando a lei ainda não existe, ou seja, quando falta uma norma que explique como exercer um direito que já está previsto na Constituição.
Olha só o que a Constituição diz no artigo 5º. Qualquer pessoa que se sentir impossibilitada de exercer direitos constitucionais por falta de norma regulamentadora pode recorrer ao mandado de injunção. Ou seja, ele preenche uma lacuna legal para que você consiga exercer seu direito. Vamos colocar em palavras mais simples. Imagina que a Constituição garante um direito, mas a lei que explica como exercê-lo ainda não foi feita. O mandado de injunção permite que o judiciário intervenha e determine a forma de exercer esse direito até que o legislador crie a norma. Quem pode usar o mandado de injunção? Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sentir prejudicada pela falta da norma. Mas atenção, o direito precisa estar previsto na Constituição, caso contrário, não dá para usar esse remédio. Vamos pensar em um exemplo prático. Digamos que a Constituição garante aos trabalhadores um benefício específico, mas o Congresso ainda não aprovou a lei que detalha como receber esse benefício. Uma trabalhadora pode impetrar esse remédio constitucional e o judiciário vai determinar como esse direito será exercido, até que a lei seja feita. Outro ponto importante, o mandado de injunção é uma ferramenta para garantir que a Constituição seja efetiva. Sem ele, alguns direitos ficariam apenas no papel, sem aplicação prática. Resumindo de forma prática, o mandado de injunção é o remédio constitucional que garante direitos previstos na Constituição quando falta a lei regulamentadora. Vamos agora para o último remédio constitucional, mas não menos importante, que é a ação popular. A ação popular tem um foco um pouco diferente. Ela serve para defender direitos da coletividade. Enquanto os outros remédios protegem direitos individuais ou informações pessoais, a ação popular protege coisas como o patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. A Constituição garante que qualquer cidadão pode propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, ou para proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, é um remédio coletivo, mas que qualquer cidadão pode usar. Quem pode entrar com a ação popular? Qualquer cidadão brasileiro que esteja no pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, você precisa estar com seus direitos em dia, como votar e poder ser votado, para poder propor a ação. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagina que um prefeito está gastando dinheiro público de forma irregular, comprando equipamentos superfaturados para a prefeitura. Você pode e deve entrar com uma ação popular para tentar anular o ato e proteger o patrimônio público. Outro exemplo, uma empresa quer construir um empreendimento que vai destruir uma área de preservação ambiental. Nesse caso, qualquer cidadão pode propor ação popular para proteger o meio ambiente, que é um direito coletivo garantido pela Constituição. Um detalhe importante, na ação popular, você não precisa provar que foi prejudicado pessoalmente. Basta mostrar que houve lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio cultural. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. E se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo.